antes da gente seguir, eu queria realmente... segundo domingo do mês é considerado o dia do pastor, né? É uma tradição já há muito tempo. Não só os pastores batistas, começou pela iniciativa dos batistas, mas se perpetuou aí no meio evangélico. E a gente é muito agradecido pela vida do pastor, pela vida dos pastores que Deus tem levantado durante toda a história da igreja. Então, é bom a gente refletir um pouco. A gente tem o Dia das Mães, a gente lembra das mães. O Dia dos Namorados, a gente se prepara tanto, né? O Dia dos Pais, não tanto, mas se prepara um pouco também. Não igual as mães, né? Os pais têm ciúmes, mas se prepara também. Mas o Dia do Pastor é um dia importante pra gente. É um pastor que dedica a sua vida em prol à igreja, que abre mão muitas vezes... Ó, vai fazer até um fundo musical, Paulo. Obrigado, Paulo. Que dedica a horas de estudo, horas de aconselhamento, horas de ensino, anda ombro a ombro com as pessoas para discipular. Então, realmente é um dia que nós devemos ter no nosso coração e não esquecer dele. Pastor, que Deus abençoe sua vida, que continue abençoando seu ministério, sua família, que possa continuar guiando o rebanho do Senhor. E nós nos sentimos muito honrados de estar sendo guiado pelo Senhor. Sempre que eu vou para uma igreja, eu não troco muito de igreja não, irmãos. Eu basicamente tive 3 igrejas na minha vida. Mas eu tenho pastores que marcam a nossa trajetória, né? E aí eu linko o pastor com algum texto bíblico. Esse pastor tem a cara desse versículo bíblico, né? Eu uso Jeremias 3,15 como um texto que a gente entende que Deus tem cuidado e colocado os governantes, os líderes que cuidam da gente, né? Então a palavra do Senhor diz assim: então darei a vocês governantes, líderes, né? Conforme a minha vontade, que os dirigirão com conhecimento e entendimento. E o versículo que pro pastor Paulo eu sempre trago na minha memória é 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, um pastor zeloso com sua postura. Eu soube semana passada que ele tentou pôr brinco, né? Ele falou que não foi ninguém que contou. Mas tiraram na marra, mas ele tem uma postura, a gente vê a postura dele, com tudo que faz no meio da igreja, a irrepreensão, a questão da sua família que serve a Deus, a questão de se manusear muito bem a palavra de Deus. A gente vê, às vezes, abrir ali, a gente está vendo a exposição de Atos, né? Aí ele abre e lê 3 versículos. Você fala, não vai demorar 40 minutos em 3 versículos, que não tem nada com nada ainda, sei lá, não consegui entender nem direito ainda. E dali sai uma mensagem, sai uma aplicação para nossas vidas. Então manuseia muito bem a palavra da verdade. E hoje a igreja está tão preocupada com o pastor, para ser confundido às vezes com o funcionário público, que ele tem que ser feriado, né? E o pastor não ganha hora extra, porque o caixa é apertado. Arrumou 2 pregadores. Falou, ó, o Washington ficar preparado, o Ricardo ficar preparado, para não pagar a hora extra. Fiquem tranquilos que eu não vou me aventurar em expor o livro de Atos. Até porque está acabando o Concílio de Jerusalém, é uma confusão danada agora entre Paulo, Barnabé e João Marcos. Essa confusão a gente deixa para o pastor. Mas faz parte a gente estudar um pouco a palavra de Deus, até porque a gente precisa desse alimento. Então, brevemente, porque a gente deixou um tempo com homenagem ao pastor, a gente vai meditar em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. É uma palavra bem conhecida. Colossenses fez parte do PG, nos últimos tempos aí, que a gente estudou bastante Colossenses, a gente leu Colossenses. Eu queria trazer uma breve reflexão sobre Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim, ó: tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças a Deus por esta manhã, por tudo que já vimos e ouvimos, pela escola dominical, pelo ensinamento da tua palavra tão preciosa, Pai. E agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor lance luz sobre esta mensagem, que possamos continuar a ouvir a tua voz, que ela possa, Senhor, entrar em nosso coração e fazer aquilo, Senhor, que o Senhor tem planejado, ó Pai. Que encontre um coração fértil, um coração propício a receber, para que no tempo oportuno ela venha dar frutos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. E aqui a gente vê um contexto do Colossenses, que é uma carta escrita por apóstolo Paulo. Ela escreve para a igreja de Colosso,
Essa igreja de Colosso, ela fica aproximadamente a 200 quilômetros ali de Éfeso, né? E uma curiosidade, provavelmente Paulo nunca pisou nessa igreja. Provavelmente foi uma igreja implementada ali por um irmão que Paulo chama ali, um irmão servo amado, que chama Epáfras. E essa igreja, ela está nesse contexto ali, logo depois das viagens de apóstolo Paulo, a segunda viagem do apóstolo Paulo, e a gente entende essa igreja nesse contexto. É uma cidade que provavelmente no ano 60, 65, ela deixou de existir, porque a sua região era muito atacada por terremotos, por fenômenos da natureza, que deixou de existir provavelmente essa cidade. Mas até ali no momento em que a igreja recebe essa carta, a gente vê Paulo trabalhando coisas muito importantes que servem para a igreja de hoje. Ele trata algumas coisas ali que a gente precisa trazer para os ensinamentos da igreja de hoje. É possível ver ele tratando algumas coisas, por exemplo, como o legalismo judaico. A questão do guardar o sábado, comidas sacrificadas, a questão das roupas, da circuncisão. Então, Paulo está tratando essas coisas no meio daquela igreja. Ele trabalha também uma questão da filosofia humana, e ele vai trabalhando essas coisas através dessa carta. Porém, nesse texto que nós lemos aqui, a gente vê Paulo tratando uma questão de cotidiano. Ele trabalhando uma coisa da questão da vida na sociedade. E aí Paulo vem trazendo algumas coisas do dia a dia. E ele começa lá, falando nos versículos um pouco anteriores, ele fala assim: mulheres, sujeite a seu marido como convém quem está no Senhor. Aí ele fala: homens, ame sua esposa. Aí ele fala: filhos, obedeçam seus pais. Aí ele chega nos pais: pais, não irritem seus filhos. E aí ele chega no escravo, no funcionário, no servo, e ele traz o texto que nós lemos e é onde nós vamos meditar. No contexto de estar orientando servos, escravos, os funcionários, trazendo para um linguajar mais contemporâneo, e nesse contexto ele traz a orientação. E ele fala assim, ó: tudo que vocês fizerem, servos, escravos, vocês façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E aí ele traz essa mensagem. E aí aqui a gente vê na história um exemplo, por exemplo, em Lutero. Eu dei esse exemplo ontem com os jovens quando eu estava preparando a mensagem para hoje. Lutero, depois dos ensinamentos, tudo aquilo que ele falava sobre aquilo que ele entendia, escrevia sobre aquilo que ele entendia, diz a história que um dia chegou um sapateiro para ele e falou assim: Lutero, mas como que eu faço para servir então a Deus? Como que eu faço para conseguir servir mais a Deus? E naquela empolgação, esperando que ele fosse desenrolar um teológico, falar: larga tudo que tem, vende suas propriedades, na esperança de trazer aquilo. E Lutero simplesmente fala assim, ó: faça o bom sapato e venda por um preço justo. Tudo que façamos, façamos como para o Senhor. E aí a gente vê também um comentário de Sproul sobre esse texto. Ele fala assim, ó: todo trabalho honesto é um chamado divino. Cada tarefa é sagrada quando feita para Deus. Então, Sproul, ele fala muito bem, o retrato do seu comentário bíblico desse texto. Ele fala assim, ó: todo trabalho, então o trabalho que você faz, todo trabalho honesto, ele é um chamado divino. E cada tarefa é sagrada quando feita para Deus. E aí, como que nós estamos realizando nossas tarefas diárias aí? O nosso cotidiano. Não estou falando de rotina de igreja, estou falando de trabalho. Estou falando do que você levanta de segunda, sexta, segunda, sábado, segunda e quinta, que nem o Paulo, talvez, segunda e sexta, né? Pula 4, não tem, cada um tem sua escala, né? Como que é? Porque nós temos aqui no nosso meio, talvez, um auxiliar, um assistente, um professor, vendedor, engenheiros, médicos, lojistas, militares, agricultores, pessoal de produção. Uma gama muito grande, diversa de profissionais aqui, que a gente pode ir olhando para os rostos aqui e saber o que cada um faz. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o que nós devemos ter em comum nas nossas profissões? Prestar nosso serviço como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Nós devemos fazer o quê? Mas como assim? Então você que trabalha em vendas ou fornece um serviço, faça como se estivesse fazendo o Senhor. Fornece um preço justo, com uma qualidade adequada. Você que trabalha com a manutenção, você que trabalha no hospital, você que trabalha no ambiente acadêmico, faça como para o Senhor. Trabalhe com excelência, trabalhe com cuidado, trabalhe com zelo, se entregue de verdade naquilo que você está fazendo. Faça aquilo com uma perfeição, acorde cedo, chegue no horário.
Porque você está fazendo como ao Senhor. Cobra um preço justo, né? Ainda mais se for do irmão, né? Se for do irmão, cobra um preço justo do irmão o seu serviço. Porque muitas vezes a gente está vendo o que está acontecendo, é que a gente está transformando aquilo que Deus traz como bênção para a nossa vida em maldição. Deus, ele abre uma porta de trabalho. Ele vai e te coloca num determinado lugar. Ou ele te abre uma oportunidade de empreender e você cria seu negócio. Ou você presta um concurso e você passa nesse concurso. E aquilo é uma bênção que Deus abriu uma porta. Mas no passar dos dias vem, os chefes mudam, as crianças chegam e o orçamento fica apertado, a ração do cachorro é cara, a escola dos filhos é cara, o mercado está caro. E a gente começa a transformar uma bênção em maldição, a gente começa a reclamar das coisas. A gente começa a falar daquilo que Deus entregou para a gente e a gente começa a reclamar. A gente começa a murmurar. A gente começa a questionar o que está sendo feito ali. E hoje a gente está comemorando o Dia do Pastor. Uma profissão que na nossa cabeça já para e pensa assim, ó, essa pessoa ela trabalha integralmente para a obra do Senhor. Mas quando nós lemos o texto aqui, nós entendemos que o nosso trabalho é integralmente para o Senhor também. Porque façam o seu serviço, façam o seu trabalho como se estivesse fazendo ao Senhor. Então não tem diferença. O que tem são focos, ministérios, o que está acontecendo, guia pessoas, cuida de pessoas, ensina. Mas você que vende, você que cuida de pessoas no hospital, você que cuida de pessoas num lar de idosos, você que trabalha numa indústria, você que trabalha aonde for, é como se fosse o Senhor. E devemos ser gratos por isso. Ah, mas tem situações que é difícil, eu sei. Todo mundo tem chefe, a maioria tem chefe aqui, né? Tão ocioso, talvez não. Mas assim, a gente tem chefe. Chefe, às vezes, tira a gente do sério. A vida faz, às vezes, a gente mudar de caminho e a gente quer sair do lugar. E faz sentido. Você saiu, eu trabalhei dos meus 15 anos até os meus 23 numa empresa. Eu queria casar, mas eu viajava muito. E casamento, viajando muito, para mim, não era o que eu esperava de um casamento. Casamento, eu queria família, eu queria estar próximo, eu queria convivência. E aí eu falei, eu preciso mudar, porque o perfil do meu trabalho aqui é viagem. E eu quero casar e não viajar, então o trabalho não me permite isso. Então o que eu tenho que fazer? Até o Senhor abrir outra porta, se coloque em oração. Mas não se coloque em murmuração. Não se coloque em reclamação. Tome suas decisões, trabalhe por elas, estude, se dedique. Mude de emprego, cresça profissionalmente, tudo como se fosse feito ao Senhor. Mas não murmure, não reclame. O sustento Deus tem dado, um presente. Eu vi um vídeo curtinho da internet, daquele humorista lá que faz stand-up, eu nem sei o nome dele direito, eu sei que ele é irmão da esposa do Baruch. Acho que é isso. E aí ele estava fazendo lá, a mulher dele descarregando o carro, e ele pôs uma música de fundo, ele falando assim que agradece a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas, e enquanto muitas pessoas gostariam de estar descarregando o carro por uma despesa, para poder encher sacola, esvaziar sacola, colocar na despensa, que a gente às vezes reclama, né? Nossa, que trabalhei, ele tira a sacola, põe sacola, e coloca aqui, coloca lá. Muitas pessoas gostariam de ter aquilo ali para poder encher suas despensas. Aí ele termina o vídeo com uma gracinha, né? Ele fala assim, enquanto eu gravo o vídeo fingindo que eu tô ocupado aqui, é para ela carregar e descarregar as coisas aqui. Mas assim, o contexto geral inicial é que é verdade. Deus tem dado para a gente pagar nossos boletos, Deus tem cuidado para que a gente se alimente, Deus tem cuidado para que a gente se vista, Deus tem cuidado para que a gente participe das coisas. Não é tudo que nós temos? Não. Nós vimos na aula de doutrina hoje aqui que o Deus é um Deus que cuida de nós. E parte do cuidado é aquele cuidado de Hebreus, que fala assim, às vezes eu tenho que falar não, às vezes eu tenho que disciplinar, às vezes vai doer, às vezes não vai ser o que você quer ouvir, mas o fruto é o importante. Então Deus cuida de nós. E aí você fala, mas eu ganho tão pouco, as pessoas falam difícil, eu entendo, busque coisas melhores, mas não é sobre quantidade às vezes, irmão. Se vocês acompanharem a internet essa semana, você tem Trump brigando com Elon Musk. Dinheiro é problema? Ali naquela briga? Não.
Não é sobre dinheiro, é sobre espiritualidade. É quando nós entendemos que tudo que nós fazemos ao Senhor. Como Lutero falou, se você faz um sapato, faça o melhor sapato. E cobre um preço justo por ele. Mas agora eu queria trazer a reflexão para o âmbito da igreja. A gente falou do trabalho secular, da nossa vida secular. Mas eu queria trazer para o nosso trabalho na igreja. Mas o texto não fala isso. O texto fala isso. Porque a base de comparação que o apóstolo Paulo usa, ele fala assim, faça o seu trabalho como ao Senhor. Então a base que ele usa de régua de trabalho bem feito é o trabalho que nós devemos fazer ao Senhor. Então a base de comparação, a régua de comparação que nós temos que ter em mais alta estima é o que nós fazemos pro Senhor. Então os valores muitas vezes hoje em dia eles estão invertidos. Nós fazemos lá fora com qualidade, porque aquilo vai nos trazer algum benefício material, e entregamos para Deus aquilo que sobra. E eu preparo aquilo para Deus no que deu tempo. Eu vou lá e faço, se der. Quando a base de comparação que o apóstolo Paulo usa é faça como se fizesse ao Senhor. Então ele está colocando ao Senhor, eu já estou partindo da ideia que você já faz o seu melhor. Então quando você fizer fora, você vai buscar isso aqui, que é o que você deve fazer para Deus, que é o melhor. Estamos fazendo o melhor para Deus? Estamos buscando fazer o melhor para Deus? Ou estamos prometendo a nossa aposentadoria para Deus? Quando eu ficar velho, quando eu conquistar, quando eu casar, quando eu formar, quando eu sei lá, aí eu vou fazer o trabalho para Deus. A matemática de Deus, ela não é a nossa matemática, irmão. O Cronos, a física, essas coisas foram criadas na perfeição de Deus para que nós fôssemos colocados nesse meio. Mas a matemática de Deus, ela não funciona assim. Eu não tenho tempo. Você não tem, nós não temos prioridade. Porque eu não sei como acontecem as coisas esse semestre eu estou fechando um ciclo, graças a Deus, na faculdade. E no período dos 6 primeiros meses do serviço é onde a gente mais trabalha lá no trabalho. É onde mais vende, é onde a gente mais tem trabalho. E aí a gente tem as dinâmicas com jovens, com escola dominical, com isso e com aquilo. E tem carga horária de estágio para entregar. E tem carga horária de coisas para entregar. Eu falava para a Yara, eu não sei como vai ser feito. Eu não sabia. Mas as horas não explicavam. Eu não sentia sono. Lógico que o corpo vai pedir seu descanso e temos que descansar. Mas a matemática de Deus ela não é assim. Priorize as coisas do Senhor, faça com excelência. Se você dá aula, faça com excelência. Se você cuida de crianças, faça com excelência. Se você faz o que for na casa do Senhor, eu sirvo a água para quem está trazendo uma mensagem, faça com excelência. Aos pés da cruz, todos somos nivelados. Aos pés da cruz não é cargo, não é função, não é nada, é nivelado. Porque somos um corpo e cada um tem a sua função no corpo. Mas faça com perfeição, se dedique. Olhando aqui, eu falei ontem para os jovens no exercício que a gente fez, que eu vejo talentos incríveis. A gente vê pessoas aqui nas suas profissões extremamente talentosas. A gente vê aqui pessoas que lapidadas podem fazer muita coisa. Dê o passo, irmãos. A gente viu no aniversário da igreja a ministração que veio para a igreja. Serviço. Vamos servir com excelência esse nosso Deus. Vamos trabalhar na régua que Deus estipulou, que é comparar as coisas que devem ser feitas como aquilo que nós devemos fazer para Deus, com excelência. E aí parece às vezes básico, óbvio, às vezes até não sei nem como falar, mas a gente tem que demonstrar gratidão por aqueles que prestam esse serviço na igreja. Não é honrar, idolatrar as pessoas, não é sobre isso. Às vezes é só sobre educação. Às vezes é só sobre você falar um obrigado. As pessoas que estão no meio da igreja, elas trabalham por amor à obra. Elas entendem que estão em missão.
Elas entendem que o reino dos céus, ele está sendo trabalhado, conquistado. Então, ide. E nós estamos nesse caminho do ide. E aí nós estamos aqui, nós precisamos parar, às vezes, com o consumismo religioso. Com o serviço religioso, que às vezes a gente não fala nenhum obrigado, um Deus abençoe. A gente viu aqui a apresentação das crianças, pro dia do pastor. As tias se dedicaram. Elas receberam os nossos filhos. Elas cuidaram deles lá com as cartinhas. Elas pensaram naquilo antes. Elas trabalharam para isso. A Karine trabalhou recolhendo fotos. A gente sabia já que ela ia fazer isso. Então ela se dedicou. A Naide trabalhou organizando. Se a gente pegar ministério por ministério, ministério de oração que se reúne, que pensa no que a igreja está pensando, liderança que desenha estratégia, jovens trabalhando ali com jovens, adolescentes e todos os outros ministérios. Quando você encontrar alguém, dê um obrigado, fale um obrigado, um Deus abençoe, ofereça ajuda. Está carregando a cadeira para a missão ali, ó. A gente vai passar ali no final. Ah, mas eu não sou de missões estaduais. E a gente não ajuda. Vamos trabalhar para o Senhor com excelência. Tudo que façamos, façamos como se fosse ao Senhor. A régua mais alta é para o Senhor. Então, quando a gente acabar aqui hoje, não deixe de ser agradecido com as pessoas que trabalham aqui. E o pedido também é que se envolva com esse ministério, faz muito bem para nós. E aí você vai às vezes pensar, né? Mas eu tenho tanta coisa para fazer, a vida é corrida, tá tão difícil. E a gente tem que lembrar que a gente já está no meio do ano já de novo. Não sei se vocês perceberam, mas os tempos estão encurtando. Vocês estão ficando velhos ou não, né? Aqui é o cabelo. Eu já sei porque Deus fez cair esse cabelo aqui já. Porque eu tenho uma pinta aqui, ele está trabalhando para eu arrancar ela logo e ela precisava ser visível, né? Com muito cabelo não ia ver, então a gente precisa cair o cabelo para ver. Então Deus tem trabalhado, mas nós estamos ficando velhos. O tempo passa, e as nossas prioridades elas mudam. As nossas prioridades, a gente um dia a nossa prioridade é se formar, depois é casar, depois é sei lá o quê, trabalhar, conquistar. Quando nossa prioridade deve ser sempre amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nossa prioridade se baseia nisso. E aí, como nós vamos fazer isso, as coisas que nós vamos trabalhar com isso, aí a gente vai envolver família, vai envolver igreja, vai envolver ministério, vai envolver um monte de coisa. Diz o texto de 2 Coríntios 5:20 que, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Tem a história, né, que eu acredito ser verídica, mas eu não encontrei em nenhum livro, então eu não posso afirmar, mas que uma vez o Charles Spurgeon, acho que muitos já ouviram falar, é conhecido como o príncipe dos pregadores, apesar que nesse ano quem acompanha lá teve os Gideões, né, lá no sul, lá, né? E aí o Júnior Trovão falou que o príncipe dos pregadores é o Marcos Feliciano. Tamo ruim, né, irmão? Mas... Então, a gente vê lá que o considerado os príncipes dos pregadores, o Charles Spurgeon, diz a história que ele foi convidado a assumir uma embaixada. Ele foi convidado a assumir ser um cargo diplomata, né? Trabalhar ali com uma embaixada, e que ofereceram a ele escolher a embaixada que ele poderia trabalhar. E aí ele agradeceu, mas ele recusou a oferta. Porque a resposta dele é ser embaixador de Cristo é uma posição muito mais elevada. Aceitar qualquer convite desse seria rebaixar o meu chamado. Então, quando nós temos essa convicção que nós somos embaixadores de Cristo, nada que nos ofereça, nada que nos prometa, nada que nesse caminho pareça ser atraente, é mais importante do que servir a Cristo Jesus. Que nós possamos entender isso na nossa vida e aplicar na nossa vida do cotidiano. Com o nosso pai, com a nossa mãe, com o marido, com a esposa com o marido, o filho com os pais com o filho. Como vimos hoje, o funcionário com o patrão. Mas lembrando
que a régua que baliza é como servimos o nosso Deus. Faça tudo como façais para o seu Senhor. E meu irmão, o mais importante a gente já conseguiu. A salvação em Cristo Jesus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça. O resto vai passar, a gente vai envelhecer. Então o desafio dessa manhã é diga sim para o chamado que Cristo tem para a sua vida. Diga sim para aquilo que arde no seu coração. Diga sim para aquilo que Deus tem tratado no seu coração e que às vezes nós estamos postergando. A igreja do Senhor, ela é diferente de tudo que envolve fora. Porque a capacitação é divina. Quando eu quero me fazer alguma coisa, quero me formar em engenharia, eu quero ser um engenheiro bem-sucedido civil, eu vou lá, passo 6 anos na universidade, eu faço network, eu faço um estágio. Isso vai me proporcionar isso. Mas quando nós falamos na obra do Senhor, a capacitação ela vem do Espírito. E um simples Jesus te ama, a gente não tem ideia do que pode ser feito no mundo espiritual. Um simples ajudar a limpar a igreja vai permitir que por aquela porta entre alguém e ouça a palavra da salvação. Uma simples música entoada por um simples violão, com o poder do Espírito Santo, entra em nosso coração e transforma nossas vidas. E aquele funcionário que sonegava imposto, ou que roubava, igual o Zaqueu, ele deixa de roubar. Aquele que murmurava de tantas coisas que Deus tem proporcionado, mas ele está tão problemático ali naquela situação, tão enfiado naquela situação, ele entende que aquilo é algo que o Senhor tem trabalhado e ele deixa de murmurar. Diga sim. Ah, mas eu não sou preparado, mas entenda que a obra não é sua. Faça só parte dessa obra. Sirva o Senhor Jesus servindo a comunidade de Cristo. Sirva Ele como? Mas eu não estou pronto. Sabe fritar um pastel? Eu preciso de ajuda. Ela não precisa de ajuda, eu acho então. Mas precisa de ajuda para fritar pastel. Servir o refrigerante. Carregar a mesa. Vamos fazer um evangelismo de rua, carregar o som. Sirva o Senhor Jesus servindo a sua comunidade. Eu aprendi com um pastor que eu gosto muito, que pessoas precisam de Deus, mas as pessoas precisam de pessoas. Faça parte disso. Ande junto. Se alguém não está bem, ore pela pessoa, ande com a pessoa, discipule a pessoa. Porque esse é o plano de Deus. E para fechar, pastor, obrigado por atender o chamado de Cristo na sua vida. Obrigado por cuidar desse rebanho. Obrigado por fazer a obra sabendo o que é para o Senhor. E esses dias atrás, a gente estava conversando ali, o Senhor tem sido uma bênção na minha vida, no trabalho que a gente tem desenvolvido na faculdade, ensina muita teoria, mas a vida prática a gente aprende com pessoas, né? E o Senhor, na quinta-feira, o Senhor me parou e falou assim: uma das maiores desafios que tem numa caminhada pastoral é saber se a gente está fazendo o melhor. Parece que é uma faca, e eu estou expondo isso aqui porque o pastor pregou aqui num dia e falou sobre isso. Parece que é uma faca entrando no nosso coração, porque a gente não sabe se está fazendo aquilo que Deus tem desejado para a sua igreja. Não sabe se está fazendo aquilo que realmente, se o trabalho está sendo feito conforme deveria ser feito. E aquilo parece que fere a gente. Mas eu queria dizer que o trabalho é bem feito, pastor. Talvez o que falta é a gente falar isso. E quem concorda comigo, fique de pé. Vou nem olhar para trás. Eu olharia. Vai que tem alguém sentado. Eu olharia. A Marane só.
Só a Mariane, pastor. Eu vou gravar os nomes que... Eu vou olhar aqui e filmar os nomes que estão... Mas isso é fruto do trabalho, como trabalho feito ao Senhor. Que nunca é perfeito. Que nunca vai ser atender às expectativas de todos, porque senão teria que ser coach, né? Um pastor para cada um, para cuidar ali do lado. E é um rebanho. É a arca que o pastor sempre fala. Que tem bicho, que fede, mas é melhor estar aqui dentro. Então você que ouviu essa mensagem nessa manhã, que entende o chamado de Deus para a sua vida, faça com excelência. Você que ainda está nesse trabalho, nessa caminhada no secular, no dia a dia, não existe secular e cristão, existe caminhada. Faça com excelência, faça o melhor sapato e venda pelo preço justo. Lembre-se disso. Isso vai agradar ao Senhor, seu Deus, porque nós estamos fazendo como estamos fazendo ao nosso Deus. E nós vamos orar essa manhã. Curva sua cabeça. E se Deus, pela sua misericórdia, te incomodou e vem te incomodando com o serviço na igreja, eu consigo cuidar de criança. Eu consigo ali ajudar no ministério de eventos, eu consigo ajudar no desenrolar das coisas. Eu sou um excelente administrador, eu acho que eu consigo cuidar das finanças, arrecadações, planilhas, para trabalhar em eventos. Eu não sei sua habilidade, seu dom. O que eu sei foi Deus que te deu. E sei também que deve ser feito tudo para o nosso, como se estivesse fazendo para o nosso Senhor. Que é a régua que calibra isso, a régua mais alta. Então procure no final do culto, converse com o líder do ministério, se coloque à disposição. Trabalhe, irmão. Sirva esse Deus, tenha esse privilégio de fazer parte dessa obra. Senhor Jesus, Pai Santo e querido, te damos graças a Deus por essa manhã, ó Pai. Pela tua palavra pregada, que nós possamos fazer tudo como se estivéssemos fazendo ao Senhor, ó Deus. Na nossa vida, no nosso estudo, nos nossos relacionamentos, ó Deus. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor entende que nós devemos fazer o principal, que é servir a Ti, ó Deus. E quando entendemos isso e fazemos tudo que envolve nossa vida como se estivéssemos fazendo parte do serviço ao Senhor, as coisas vão dar certo, ó Pai. Por mais que não seja o mais rentável, por mais que não seja, Senhor, o que a sociedade dê mais valor, no nosso coração, no nosso íntimo, Pai, nós vamos se sentir realizados, porque estamos fazendo como fazer para o nosso Senhor. Pai Santo, Pai querido, te peço que desperte vidas, ó Pai, nesta manhã, ó Pai. Senhor, quão grande é a seara, Pai. E às vezes tão poucos ceifeiros, ó Deus. Faz que o Senhor toque em corações, ó Deus. Temos tantos talentos, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, ser uma igreja militante que atua, que faz, que segue caminhando, ó Deus. Pai Santo, Pai querido, que sejamos um coração grato por aqueles que já servem, ó Pai. Não é sobre idolatria, sobre posições, porque aos pés da cruz somos todos iguais, ó Deus. Mas é sobre gratidão, educação, que nós não passamos mais desapercebidos, ó Deus, de lado e não agradecemos, ó Deus. Que nós venhamos ensinar nossos filhos, ó Pai, a ser gratos, a agradecer, ó Pai. A abraçar agradecendo, ó Deus. E te agradecemos, ó Pai, porque somos embaixadores de Cristo Jesus. Nada que pode ser prometido ou fornecido pode ser maior que isso, ó Deus. Nada, Senhor, que a sociedade possa nos fornecer, que esse mundo tão enganoso possa tentar nos atrair, Senhor. Que possa tentar nos fornecer, tem comparação. Porque nós estamos aqui nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Nós estamos representando essa embaixada de Cristo, somos cristãos, pequenos cristos, trabalhamos conforme a vontade de Deus, para que num dia, Senhor, nós venhamos nos encontrar novamente contigo, ó Pai. E estarmos para toda a eternidade com o Senhor Jesus, ó Deus. Senhor, abençoa o pastor essa manhã, a sua família, a sua vida pastoral, sua vocação, seu chamado. Renova suas forças.
E que possamos, ó Deus, no nosso meio ter mais vocacionados, mais chamados que digam sim, eis-me aqui. Para que a sua obra continue progredindo, ó Pai. Continue, Senhor, avançando. Senhor, nos dá um domingo abençoado, um almoço em família. Nos dá, Senhor, uma tarde abençoada. E que à noite, ó Deus, possamos estar novamente aqui reunidos para te adorar, ó Pai. É o que te peço, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se pedir, pastor? Deus abençoe, um bom domingo. Fiquem com Deus.